Boa noite, pessoal. E hoje a gente vai falar de um tema extraordinário: jogos como fator do desenvolvimento humano. Você já parou para pensar o quanto os jogos possuem um poder maravilhoso para ajudar no seu desenvolvimento, para ajudar nos seus relacionamentos, para ajudar na sua flexibilidade cognitiva? Bom, os jogos têm um poder assim incrível. E hoje eu vou receber aí o meu amigo Paulo, e vai ser um tema muito legal, vai ser um tema muito divertido. Eu conheci esse mundo dos jogos através do Paulo, ele que me apresentou. E agora eu quero chamar o meu amigo. Chega pra cá, pula pro outro lado. Fala, meu irmão! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. E você? Como você tá? Bem, graças a Deus. Cara, e essa vitrine aí atrás, velho? Olha que sonho! Então, preparei um cenáriozinho aqui para falar com você, pô. Uma galera aí que gosta de jogos aí, eu mostrar um pouquinho aí desse universo, do que a gente tá falando, né? Entendeu? Meu, que lindo, cara. Que bagulho legal, cara. Que negócio bonito. Um Show de cenáriozinho bola. aí. Deixa eu colocar um fone aqui para melhorar aí o nosso papo. Acho que fica mais limpo, né? Boa. Paulão, eu queria começar te agradecendo aqui, cara, por você ter aceitado esse convite, ter aceitado participar dessa maratona. Como eu comentei, tem sido aí uma semana intensa, mas uma semana muito produtiva, uma semana muito gostosa, onde está sendo maravilhoso fazer esse trabalho. Então, obrigado Demais, de demais. coração por você ter aceitado. Eu que agradeço estar aqui com você, com essa galera sensacional. Eu acompanhei a semana, não assisti todos os dias, a gente fica. Eu vi algumas reprises depois. Acho que esse momento é um momento muito legal, e o papo que a gente teve do desafio mesmo, de meu, vamos fazer, vamos pôr a cara e compartilhar tudo que você tem compartilhado, tudo que a galera compartilhou, meu, Sandro, Carmen, Ivan, Leide, nossa. Sensacional, sensacional. Muito, eu agradeço muito por fazer parte desse momento histórico aí. Gratidão. O pessoal tá chegando aí, Sandro, boa noite, Evandro chegou aí. Pessoal, vai apertando o aviãozinho aí, vai chamando a galerinha, porque quem nunca gostou de jogar, né? Quem nunca gosta, quem É, nunca jogou na vida, né, Paulo? Quando a gente fala de jogos é um negócio maravilhoso. Então eu, convida aí as pessoas, aperta o coraçãozinho aí, porque daqui a pouco a gente tá metendo a mão na massa, né, não, Paulão? show de bola, é isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, não é minha, eu já ouvi várias pessoas falando, que quem não gosta, não existe uma pessoa que não gosta de jogar. Existe a pessoa que não achou o jogo certo para ela. Né? Uou, Então pode ser que show. tenha várias pessoas as coisas que, assim como o nosso mundo evoluiu, como a gente evoluiu, os jogos evoluíram também. Né? E até se fosse falar só de jogos históricos, aqui, mesmo assim, falar vai, 15 anos para trás, os jogos que foram lançados de 15 anos para trás, já tinha muita coisa legal e essa frase já se aplicaria lá atrás. Né? Hoje em dia, então, nossa, é completamente muito verdadeira essa frase de todo mundo gosta de jogar. Se você conhece alguém que não gosta, é que talvez essa pessoa não tenha descoberto ainda o jogo que ela gosta, o tipo de jogo que ela gosta. E a gente vai entender um pouquinho disso hoje. Show de bola, Paulão. André entrando aí. André, boa noite, meu Aí, amigo. Andrezão! Seja bem-vindo. Muito bom, Paulão, eu cara. queria que você começasse aí se apresentando para a galera, falando um pouquinho quem é o Paulo e como começou toda essa história aí com jogos. Legal, vamos lá. Paulo Medunecas, conhecido como Paulão aí na área da recreação, na minha área profissional. Muitas pessoas me conhecem como Paulão, meus amigos pessoais me conhecem como Júnior. Inclusive, no meu Via, eu tenho lá o teste do Via, ficou Paulo e Júnior, porque pega só as duas últimas, o primeiro e último nome. Muitas pessoas falam, meu, quem é Júnior, cara? Quem é Paulo Júnior, né? Mas para meus amigos pessoal, eu sou Paulo Medoneca Júnior por conta do meu pai, meu herói, né? O cara que eu tenho o maior orgulho em levar o nome dele. E eu comecei a trabalhar com recreação, né, na faculdade. Então eu descobri ali a recreação dentro da área da educação física e achei incrível, maravilhoso aquilo.
dentro de um acampamento, não foi nem dentro da faculdade, a faculdade me deu a oportunidade de fazer um curso e fui fazer esse curso e daí fui para um acampamento. Ali eu descobri o que era recreação, o que era acampamento e daí ali a minha vida realmente mudou completamente de sentido. Ou talvez eu possa até afirmar que ali eu vi o sentido na minha vida. Ali eu percebi o que eu queria para mim, que era realmente passar para as pessoas coisas legais, divertidas, então muita coisa dentro desse universo da ludicidade que me encantou. E daí nesse desenrolar da recreação, fui trabalhando em acampamentos, fui trabalhar com o jogo, daí eu me deparo com o jogo. Daí eu encontro o jogo, mas o jogo físico, o jogo que é da educação física, da recreação, que é um jogo mais físico, intelectual, daí começou eu a descobrir um pouco mais sobre o jogo intelectual. Falei, poxa, que interessante isso, então eu posso colocar um enigma, eu posso colocar uma coisa, e com o passar do tempo fui entendendo o que é o jogo, fui estudando o que é o jogo. Até então, no início, era só o brincar por brincar, né? O jogar por jogar. Depois eu fui entendendo um pouco mais, e a recreação na minha vida ela foi absurdamente presente por muitos e muitos anos, até que eu entro num universo aí do mundo de eventos, e daí dentro da recreação eu passei por várias áreas, desde da festinha infantil até viagem de formatura, das áreas da recreação. A única que eu não trabalhei, eu acredito, é no navio como tripulante, mas eu fui fazer eventos em navio. Daí eu me deparo daí eu transito da recreação para a área de eventos, e da área de eventos e acampamento, eu nunca deixei de fazer acampamento nesse período todo. Então a recreação ainda estava presente. Daí no mundo de eventos eu começo a trabalhar, daí vou para o mundo de incentivo, daí vou para eventos de corporativos e treinamentos. Daí eu entro no mundo de treinamentos e percebo que toda aquela recreação, aquela ludicidade que estava lá nos acampamentos, na recreação em si, elas estão inseridas no mundo corporativo. Falei, poxa, eu cheguei num treinamento onde estava rolando uma atividade recreativa, mas com um olhar completamente profissional, com um olhar completamente diferente do que eu já via lá na recreação. Falei, poxa, que interessante. Daí começa ali uma curiosidade ali, começa ali um despertar de, opa, a ludicidade cabe em qualquer lugar, o jogo cabe em qualquer lugar. E daí ali eu começo a entender um pouco mais, abro a minha empresa de prestação de serviço para evento. Quando a gente abre uma empresa, né, no início, sem todos os caminhos que a gente vai seguir, você faz qualquer coisa. Nós fazíamos qualquer coisa. O que aparecia a gente fazia. E daí, com o passar do tempo, eu fui transitando, e daí eu entro num mergulho aí, com os meus 26 anos, 27 anos, eu mergulho aí num autoconhecimento. Num primeiro curso chamado Empretec, que é o curso do Sebrae, um excelente curso, já fica a indicação para vocês aí, vai ter várias indicações, então papel e caneta na mão que a gente vai falar bastante coisa legal. Daí eu faço o primeiro curso, que é o Empretec, que fala sobre comportamento empreendedor, desperta alguns comportamentos empreendedores, e daí ali já é o primeiro choque, né, de comportamento, de olhar para si. Daí eu começo ali no autodesenvolvimento, daí fui fazer curso de PNL, fui fazer formação de coaching e tal, até que eu chego há 2 anos atrás aí, lá na nossa pós, lá na MBA de Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. E a paixão já foi acesa lá atrás, quando eu fiz o Empretec, e, de lá para cá só subiu. E daí de 3 anos não, um pouco, 3 ou 4 anos para cá, eu comecei a entender o universo dos jogos modernos. Daí eu retomo o olhar dos jogos, mas os jogos de tabuleiros modernos. E não mais o jogo lá da recreação, né, aquele jogo físico. E não tirando a importância dele, porque aquilo me deu muita bagagem e me dá até hoje muita noção para eu desenvolver qualquer tipo de treinamento lúdico. Né? Toda a bagagem que eu tive na recreação lá atrás, eu consigo aplicar em qualquer tipo de treinamento.
Então, se você me falar toda a linha de treinamento que você quiser fazer para desenvolver qualquer habilidade e competência, eu vou conseguir colocar uma atividade lúdica, um jogo para desenvolver, né? Então, essa é a minha trajetória. E daí de um ano para cá, acho que eu posso colocar um ano e meio para cá, daí eu estou trazendo esses mecanismos dos jogos de tabuleiros modernos para o desenvolvimento humano, né? Para o despertar da ludicidade, do que a gente pode desenvolver tanto na educação, quanto numa empresa, quanto pessoalmente, né? Pro desenvolvimento humano com os jogos. Então, uso ele como uma grande ferramenta. Entendeu? Talvez essa é a trajetória, o resumo da trajetória do Paulão. Olha aí. Uau, que incrível. Paulão, você falando aí dos jogos, me veio à memória agora que, antes de te conhecer, o único jogo que eu sabia que existia era o Mico, era a Dama, era o xadrez, eram esses jogos mais tradicionais. Mas você me apresentou um universo assim, cara, que é maravilhoso. Tem muito jogo e cada jogo trabalha comportamentos específicos. Isso eu achei maravilhoso, né? Sim, é incrível. Fala um pouquinho desses jogos aí pra gente. Tá, os jogos de tabuleiros modernos, o que ele traz? Quais são as diferenças dos jogos de tabuleiros modernos para os clássicos? E não tem um é mais importante que o outro. Pelo contrário, no meu olhar, todos os jogos são importantes. Todos os jogos. O jogo, eu fiz até uma colinha de várias coisas aqui, o que o jogo é para mim, o que o jogo representa. O jogo é cultura. Jogo é cultura. Quando você está jogando, você consegue trazer várias coisas legais e você consegue estudar muito com os jogos. Inclusive, se você pegar os jogos mais antigos da humanidade, você tem uma grande noção do que se passava naquele ambiente quando aquele jogo foi criado. E o jogo vem até hoje. Por exemplo, o Mancala, né? Mancala é um dos jogos mais antigos do mundo, é um jogo de colheita. Então é um jogo que você tem sementes, então era jogado pode ser feito no chão. Então você faz os buraquinhos e usa sementes, então é um excelente jogo. Você pode estudar a história com isso, você pode entender isso. Então ele é cultura, né? Ele vem, o jogo em si, ele traz muita cultura, né? Então o jogo é cultura para mim, né? Ele é critério. Quando você está jogando, você tem muita decisão, tomada de decisão. Então você pensa bastante, então tem muito critério aí. Olha aí que daí o critério, quem acompanhou essa semana aí, sabe do que a gente está falando das forças de caráter, né? Então aí, exatamente, dentro das nossas forças, olha só, cultura ela a gente pode se relacionar a amor ao aprendizado, a gente pode relacionar a virtude e sabedoria. Né? Então, muitas coisas ali pode estar relacionada. Critério que também está ali, né, nessa virtude, né? A Ká tá aí, vem cá jogar, a Kátia, ela tem um canal incrível, galera, eu sempre vou falar porque o canal dela me inspira muito, ela é uma professora de matemática e tem muitos jogos históricos no canal dela, o canal é Vem Cá Jogar, tá bom? Então, acompanha lá que é sensacional. Ela colocou aqui que é um patrimônio histórico da humanidade. Com certeza, é exatamente isso. O jogo também ele é diversão. Então faz parte de você, do jogo em si, você se divertir. Né? E essa diversão, eu não estou falando de diversão de eu tenho que dar muita risada, eu tenho que... É diversão de, tipo, te tirar um pouquinho do dia a dia, da rotina. Então é aquele momento sem compromisso, sabe? Aquela coisa de tipo, não, tô de boa, vou jogar. Né? Ele é espontâneo, o jogar é espontâneo. Né? Desafio. Então, poxa, todo jogo te traz um desafio. Né? E esse desafio, ele tem muito a ver com a nossa motivação intrínseca. Né? Então a gente vem, né, para jogar e existe um desafio e esse desafio pode não ser ganhar. Não precisa ser o ganhar o jogo. Né? Pode ser vários tipos de desafios. Pode ter vários pequenos desafios no jogo.
Então o desafio está muito presente. Igualdade. Por que igualdade? Porque a igualdade eu consigo jogar com qualquer pessoa. Não importa cor, raça, religião, se é grande, se é pequeno. Então eu jogo com qualquer um, é igualdade. Na hora que a gente está na mesa jogando, não importa quem está ali. A gente consegue jogar. E o legal é que, quando a gente tem esse conhecimento dos jogos antigos e esses modernos, eu vou falar um pouquinho dessas diferenças, a gente consegue... os jogos modernos trouxeram muitas definições legais sobre essas diferenças. Então eu consigo jogar, tem jogo que ele é muito específico para criança. Ele é específico, ele é legal. Ele vai ter um maior desenvolvimento a criança jogando. Mas nós adultos, a hora que a gente pega para jogar, a gente apanha pra caramba, meu. A gente apanha muito, cara. Tem muito jogo aqui. Eu tenho uns, aqui faço uns 5, 6 jogos aqui que é pra criança. E, eu não consigo ganhar do meu filho. E não é tipo, eu tô deixando ele ganhar, não. Eu não consigo ganhar mesmo, porque eu vou lá, vou jogar e vou jogando pra cima mesmo, não é? Então, os jogos modernos trouxeram isso, é muito, muito interessante. Né? Continuando o que é o jogo para mim, ele é uma experimentação. E daí, se eu trouxer o jogo para vários ambientes, o jogo me traz experiência. Então, eu posso pegar um jogo que vai gerar uma experiência muito legal para mim de troca, uma experiência muito legal de trabalho em equipe, ou como eu posso pegar e criar um jogo, por exemplo, para uma escola. Você pega um jogo que já existe, coloca uma temática em cima e você desenvolve o jogo. Né? Ele vai me dar experiência. E qual é o legal da experiência no jogo? Que eu posso errar, porque eu criei um ambiente seguro. Então, eu estou de boa, eu criei um ambiente seguro. Imagina, na empresa, por exemplo, você vai fazer um jogo na empresa, a gente está falando aqui de desenvolvimento humano, e daqui a pouco eu falo sobre desenvolvimento humano, mas quando a gente está falando do jogo, se eu levo para uma empresa, eu posso pegar o cenário da empresa, o que a empresa está passando, qual é a dificuldade da empresa, trazer aqui para o jogo, transformo, crio esse ambiente e ponho para os funcionários jogar. O que eu criei? Um ambiente seguro para o cara errar e aprender. Então, isso já é incrível. Eu estou proporcionando uma experiência para a pessoa através do jogo, através da ludicidade, onde ele pode errar. Porque na hora que ele for lá para a vida, para o dia a dia do trabalho dele, ele já teve um aprendizado. Isso tira o erro? Não. Não tira, né? Obviamente não. O cara pode errar. Mesmo depois de ter jogado, ele pode errar. Mas sim, ele teve uma vivência ali, né? Ele teve aquela experiência. Então, a experiência do jogo aí traz isso pra gente. Né? Sociabilidade, cara. Nossa. O quanto o jogo sociabiliza. Eu participo de alguns eventos, eu vou em algum... Aliás, ia, né? Antes da pandemia, né? Eu ia em alguns eventos e você foi em alguns treinamentos lá da nossa equipe. Sim. Lá. E, você não conhece ninguém. Você chega, não conhece ninguém. Falou, tem lugar na mesa aqui, ó. Senta aí e joga. Meia hora que você sai da mesa, acabou a partida. Tudo, você já sabe o nome do cara, você já sabe o que ele faz, você já tá... sociabilizou, você conseguiu ter um baita de um momento legal. E olha isso falando para dentro de casa, na família, nesse momento que a gente está vivendo. Olha o quanto isso não é legal. Você sociabilizar, trazer, você une pessoas em volta de uma mesa. Você, qual é a palavra? Você se desintoxica virtualmente. Né? Você tira toda essa intoxicação. Exato, e você desencanta, você está simplesmente jogando ali, olho no olho. Né? Você tem ali aquele papo com as pessoas de jogar realmente, entender o que está rolando, se entender o outro, dar risada. Então essa sociabilização é incrível que o jogo proporciona pra gente. Né? E isso faz todo sentido quando a gente fala de desenvolvimento humano. Né? A gente vai chegar no PERMA e daí tem um tópicozinho disso. Compreensão, ele traz muita compreensão. Então lembra que eu falei quando a gente está falando do jogo no meio corporativo, poxa, talvez o cenário que foi criado, talvez eu nem imaginasse
que poderia acontecer? Daí eu compreendo, entendo o que está rolando ali, e daí isso me traz uma compreensão depois para a vida real, né? Bem como várias coisas de metáforas que existem dentro do jogo, dos jogos em si, que a gente pode ter uma compreensão depois, né? Eu vou citar alguns jogos interessantes que traz essa compreensão muito legal. The Mind é um jogo incrível que fala sobre compreensão. Ah, moleque, é esse mesmo. Esse jogo aqui, ele é sinistro, cara. Não é incrível? A gente vai falar dele, Incrível esse jogo. Conhecimento, e daí eu tô falando de conhecimento, eu lembro que eu falei do Mancala, quando você traz lá atrás, estudo, conhecimento, tudo isso que eu tô falando aqui, se a gente pegar o VIA e todas as características de força pessoais, a gente consegue linkar várias forças de caráter, várias forças pessoais nesses tópicos do jogo. E daí, se o VIA faz parte do desenvolvimento humano, poxa, então a gente está falando da mesma coisa. E aí que vem o grande olhar do jogo para mim, né? Que eu consigo linkar esses dois, fazer esse link, né? E o último é o liberdade. Quando você está jogando, é aquilo que eu falei, você tira um peso. Se você para jogar, é espontâneo. Ninguém te obriga a jogar. Daí não é jogo. Daí deixou de ser jogo. Né? Uma das características, tem vários estudiosos que falam disso, Huizinga é um deles, um historiador que estudou muitos jogos, ele fala que uma das características é ser livre. Né? Quando você tira essa liberdade da pessoa jogar, acaba descaracterizando o jogo. Daí não é mais jogo, daí já é outra coisa. Né? Então esses são os conceitos de jogo. E daí o que o jogo moderno traz em relação? Você falou sobre os jogos antigos, né, que você conhecia o Mico e tal. O que os jogos modernos trouxeram? Eles trouxeram um olhar onde não tem como não comparar os jogos antigos, como War, Banco Imobiliário, né, Jogo da Vida, com os jogos atuais. Eles são os avós dos jogos de hoje. A gente pode dizer que são os avós dos jogos de hoje. Que eram jogos que a gente se divertia, a gente jogava, mas eu nunca sabia quando ia acabar. Né? Eu não sei quantas vezes eu consegui terminar um banco imobiliário. Não me recordo, porque a maioria das vezes chegava um momento, aí, chega, beleza, chega, quando você tem dinheiro, e assim vai. Né? Então, é verdade. O que os jogos modernos trouxeram? Uma das características é o tempo limitado. Então, consigo limitar esse tempo. Né? Eu jogo um jogo hoje, na caixa, você já sabe quanto tempo mais ou menos dura uma partida. E daí hoje eu tenho jogos que dão 5 minutos de partida, cada partida, então você pode jogar várias seguidas, que traz uma mega diversão. E eu tenho jogos que duram até 3 horas, 4 horas, 5 horas. Uau! Só que ele tem um tempo determinado. Né? A grande maioria, eu não tenho esses jogos muito longos, que não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas o jogo que eu tenho aqui em casa que demora mais é um de 1h30. 1h30 acho que é o máximo de tempo que eu tenho aqui jogando. Mas a grande maioria dos meus jogos é de meia hora a 1 hora. De 30 minutos a 1 hora. Então, isso já é uma grande diferença dos jogos antigos. Outra coisa, a gente consegue jogar um jogo inteiro, uma partida inteira, sem eliminar ninguém. Não tem mais o eliminar. Isso é ótimo. Excelente. A gente tinha aquela que se você fosse eliminado no War na terceira jogada, você ia demorar, uma vida para jogar de novo. Né? Então, isso os jogos modernos já trazem pra gente uma não eliminação. A gente não elimina as pessoas. E outra coisa que é legal que os jogos trazem também é as mecânicas diferentes. Então eu não tenho mais só aquela coisa de rola dado, anda o pininho. Rola dado, anda o pininho, tira uma cartinha. Eu tenho várias mecânicas. Eu consigo falar para você que eu tenho um jogo de tabuleiro. E daí vamos entender o jogo de tabuleiro como tudo que vai na mesa. Tá bom? Vamos entender o jogo de tabuleiro e de tudo que vai na mesa. Então, se eu pegar um jogo só de carta, eu posso chamar ele de jogo de tabuleiro. Né? Nessa linguagem que a gente está falando. Se eu faço eu posso falar para você hoje que eu tenho um jogo
que não tem dado, não tem tabuleiro, é um jogo que é altamente estratégico e não tem nada de sorte. Eu consigo falar para você que esse jogo existe, né? Uau. Então, tem várias mecânicas diferentes que trazem esse brilho pro jogo, fora várias outras características, né? O Góis está aí, a Kátia está aí, tem bastante gente que gosta muito de jogos que podem dar os seus depoimentos sobre os jogos em si que eles jogam. O Góis gosta dos jogos pesados, né? Esses jogos pesados, ele até lembrou uma coisa interessante. Quando a gente tem um jogo muito pesado, e eu vou apresentar para alguém que está iniciando nesse universo dos jogos, quando você iniciou, você foi lá jogar com a gente, eu não apresentei um jogo de 2 horas para você, complexo. Né? Foi um jogo super simples. Foi. Né? Só jogo simples e rápido. Deixa eu te mostrar um jogo, é rapidinho. Tum! Apresentou, rapidinho você pega, e daí você começa a entender e ter mais prazer no jogo. Né? Por quê? Porque a curva de aprendizagem dele é muito alta, é muito rápida. Então, quando você começa a jogar, se eu pegar o Doble aqui, ó, o Doble, é um jogo que eu explico ele em 1 minuto. Ótimo. Em 1 minuto eu explico esse jogo. Qualquer pessoa joga esse jogo com uma explicação de 1 minuto. Agora eu pego um jogo super complexo, eu afasto as pessoas. As pessoas não querem ficar tanto tempo ouvindo uma explicação, entendendo que... E muitas vezes não entende na explicação, porque você tem que ser muito didático para começar a explicar o jogo e tudo mais. Então, não tem... A minha esposa está aqui, ela já olhou assim, porque ela não gosta muito de jogos que eu fico explicando. Né? Ela falou, eu demoro para entender. Mas isso afasta realmente. E daí, falando do afastar as pessoas, tem uma coisa muito legal que eu gostaria de frisar, eu vou frisar sempre. Eu vou sempre apresentar jogos, eu vou sempre falar para pessoas que não jogam. Porque esses jogos que eu falei de 3 horas, de 2 horas, são pessoas do nicho. São pessoas já que são jogadores. Então esses caras, essas pessoas, elas gostam já do hobby, já estão no hobby há muito tempo, e elas gostam desse tipo de jogo, completamente imersivo, completamente estratégico. A pessoa que está entrando para jogar, ela não quer esse jogo, né? Até conhecer os jogos, pode ser que seja o estilo dela, e a gente vai falar sobre o perfil do jogador, mas talvez ela descubra com o passar do tempo que é esse jogo que ela gosta, né? Então, eu gosto de apresentar jogos sempre muito simples, muito rápido, porque daí eu consigo trazer mais pessoas para jogar, né? Esse acho que é o a grande paixão dos jogos para mim nesse momento, né? E daí todos esses ganhos que eu falei do jogo, eles estão relacionados com o desenvolvimento humano. E daí, diretamente com o desenvolvimento humano. E o que é o desenvolvimento humano para mim? Eu gosto muito do conceito que o nosso professor, Luciano Meira, ele fala sobre desenvolvimento humano. Né? Ele fez uma série, está fazendo um curso online sobre a história do desenvolvimento humano, que é incrível. Recomendo quem quiser. Luciano Meira, como que é o nome do instituto? É o Vida Integral, né? Vida Integral. Vida Integral. Vida Integral. Isso. Gênio. Caminhos é o nome da empresa. Caminhos Vida Integral, exato. Eu gosto muito do conceito dele, porque ele fala que falar de desenvolvimento humano é muito complicado, eu não posso generalizar, porque desenvolvimento humano ele está relacionado a muitas áreas. Né? A neurociência estuda, a paleontologia estuda, deixa eu ver, até fiz uma colinha aqui. Filosofia, psicologia, sociologia. Tem uma gama muito grande, eles. Realmente. Então é complexo falar de desenvolvimento humano. Mas como a gente está falando de desenvolvimento humano bem no conteúdo um pouco menor, né? A gente não vai entrar a gente está falando de uma parte, né? E cada dia que você fez aqui nessa live, você falou de um pedacinho do desenvolvimento humano com os convidados.
né? Você falou do humor com o Andrezão, você falou com a Leide, você falou com várias pessoas e cada um falou um pouquinho, né? E Pedacinho. para a gente entender realmente todo o desenvolvimento humano, teríamos que fazer muitas e muitas e muitas lives, né? Mas o que a gente está falando, o que a gente está falando aqui é do jogo. Então vamos focar aqui, senão a gente, né, desperta. Daí uma coisa que o desenvolvimento humano, o conceito do jogo traz para o desenvolvimento humano, que para mim é incrível, é quando você joga, você cria uma aprendizagem. Daí você joga de novo, você cria um comportamento. E daí isso vira um ciclo. Jogo, aprendizagem, jogo, comportamento. Jogo, aprendizagem, jogo, comportamento. Isso quando você entende, e você pode usar um jogo só para fazer esse ciclo, como você pode ter vários jogos para fazer esse ciclo. Aí está o desenvolvimento, que você tá aprendendo. Toda vez que você joga, você aprende alguma coisa. Toda vez que você joga, você aprende alguma coisa. Se você variar vários jogos, variar vários jogos é bom, né? Se você variar os jogos que você tem, que tem no mercado, que você pesquisa, que você vai atrás, você vai ter uma gama enorme de aprendizado. Enorme de aprendizado. E daí a gente está falando de aprendizado pessoal, interpessoal, intrapessoal, você está falando de desenvolvimento social, e daí tem uma infinidade de coisas que a gente pode... Tá totalmente ligado, né? E tem uma outra nuance dentro dos jogos, né, Paulão, que você acredito que não comentou, que é sobre a autenticidade, porque no jogo eu mostro realmente quem eu sou, não tem como eu fingir ser uma outra pessoa. Então no jogo a pessoa ela se revela, e isso dentro de, se a gente for levar para o mundo corporativo, é muito válido, é muito rico, né? Sem dúvida. Quando a gente joga, a gente não se esconde atrás de máscaras. Não existe alguém que consiga jogar se escondendo. Porque ali você está 100% focado. 100% presente. E daí isso traz uma autenticidade que você falou incrível. Porque você consegue pegar a pessoa de RH, por exemplo, vamos falar da empresa, uma pessoa de RH que fica só assistindo a pessoa jogar. Cara, é tão rico isso, verdade, porque ela vai conseguir enxergar vários comportamentos. Pega um psicólogo e deixa esse psicólogo de fora, olhando as pessoas jogarem. O quanto de feedback que esse cara vai ter, né? O quanto de comportamentos ele vai enxergar. E daí, sem falar nos perfis, né? Você pega todos os perfis, tem cada pessoa que for desenvolver um jogo dentro de uma empresa, utilizando o jogo, a ludicidade, todos esses jogos eles têm um objetivo por trás. Né? Eles têm um objetivo. Sim. Esses jogos que estão aqui, ó, que são os jogos de mercado, eles foram feitos para diversão. Quando a gente pega com esse olhar, a gente consegue ver esses jogos e já ver quantas coisas a gente consegue trabalhar nesse jogo. Quantas coisas a gente consegue trabalhar de desenvolvimento, de educação, de várias coisas. Mesmo ele não sendo criado para isso, com esse objetivo. Né? Então a gente consegue claramente ver o quanto... Travou? Tá travando um pouquinho aqui. Tá voltando aí. O pessoal tá entrando. Will, boa noite, William. Miojo entrou aí, tá travado, Paulão. Voltou? Boa. Pessoal, vocês estão ouvindo? Dá um joinha aí pra gente saber que vocês estão ouvindo. Aperta o coraçãozinho aí e aproveita para apertar no aviãozinho aí. Eu tô te ouvindo, Paulão. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo a gente aí. Então os jogos, quando você trabalha, você pega um jogo com outro olhar, as meninas da Oficina Lúdica entraram aí, elas falam muito sobre isso, eu assisti várias lives delas essa semana, que elas falam sobre isso, que o jogo não necessariamente ele foi criado para algum determinado objetivo de educação, por exemplo, saúde mental, né? Eu fiz uma live esses dias com o professor Clériston falando sobre saúde mental e o jogo. Né? Então, eles não fazem isso. Mas nós, com esse olhar, a gente consegue jogar um jogo desse e ver onde ele consegue se enquadrar. Como ele pode trabalhar o desenvolvimento humano.
qual é o pedacinho do desenvolvimento, já que a gente falou que o desenvolvimento humano é enorme, é muito complexo, qual pedacinho a gente consegue trabalhar com o jogo? Ou quais vários pedaços esse jogo trabalha? Isso é legal, isso é muito bacana, a gente ter essa noção sobre o trabalhar com o jogo, não só para o desenvolvimento humano, mas para qualquer uma das áreas que ele pode se enquadrar. E daí a gente fala sobre ludicidade, né? E daí, falando em ludicidade e jogo, eles estão muito atrelados, né? A ludicidade em si, a gente pode dizer, tem muitos estudiosos que falam sobre ludicidade, mas eu diria que a ludicidade, ela está no maior guarda-chuva, ela é o maior guarda-chuva de vários conhecimentos que ela engloba. E daí a gente está falando de várias coisas, inclusive o lazer, a recreação, a pedagogia, várias coisas que a ludicidade, ela permeia. Ela está tudo debaixo do guarda-chuva da ludicidade. E daí a ludicidade veio de muito tempo para cá, entrando em outros ambientes que não existia. Por exemplo, na arquitetura. Essa arquitetura é lúdica hoje. Legal, interessante. E a ludicidade para mim é o brincar, né? Então, é o olhar que eu tinha lá atrás e hoje ele está trazendo ele está chegando em lugares que não chegavam antigamente. Então, esse nome, a ludicidade, para mim, ela está muito presente o tempo todo, né? Em tudo que eu faço. Então, tudo que eu pretendo fazer, eu coloco um pouco de ludicidade, né? E... Nossa, eu falei demais, Jefão. Show. Tá arrebentando, Paulão. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente dessa conexão dos jogos com PERMA. Primeiro, eu acho que é legal você explicar para as pessoas o que é o PERMA, né? Para quem está chegando aqui agora, para quem não é da psicologia positiva. O que seria o PERMA? O PERMA, a psicologia positiva, acho que já foi falado a semana inteira sobre a psicologia positiva. A gente é adepto a esse grupo de ciência, né? Que é um grupo científico, uma área científica que estuda o bem-estar. E o Martin Seligman fez no segundo livro dele, que é o Florescer, ele cria uma metodologia ali, que é o PERMA, né? Que é uma sigla, né? Cada letra representa uma parte, e ele diz que se a gente tem um equilíbrio de todas essas letras, a gente consegue ter uma vida... É o caminho para o bem-estar. O caminho para o bem-estar, exato. Né? Então, cada letra significa uma coisa, em inglês, né? Como que fala? É acróstrofe? Não, como que é? Acrônomo, se eu não me engano. Acrônomo, acho que é isso. Acrônomo em inglês. Então, tem aqui as letras, e que a primeira delas são as emoções positivas, né? A Cá perguntou qual é o autor, é o Martin Seligman. Martin Seligman, que ele é o desenvolvedor. Acrônimo, obrigado. Tem uma professora aqui, que bom que tem uma professora que ajuda a gente. Isso, obrigado. Oficinas lúdicas também, obrigado. Então, a gente tem as emoções positivas, né, que é o P. A gente tem o engajamento, a gente tem relacionamentos positivos, a gente tem o significado e realização. Se a gente equilibra essas três letras, esses três significados que tem o PERMA, a gente consegue florescer. E o que é o florescer para ele? É realmente a gente estar com a felicidade, com o bem-estar equilibrado. Tá? Nas emoções positivas, daí do nosso curso a gente fez o treinamento com o Luciano Meira. E daí nessa sequência, ele fez a sequência exata para se chegar nesse bem-estar, né? Verdade. Jeff, é o meu travou ou do Jeff? Travou? Não. Já voltou? Voltou, tá. Foi rapidinho. Isso. E daí, lá no curso do Luciano, ele colocou uma sequência, né? E daí, o primeiro seria a gente ter uma vida significativa. Então, aqui é onde a gente procura significado, né? É o propósito.
Então, talvez, obviamente, a gente está falando sobre um amadurecimento, a gente está falando sobre o desenvolvimento humano, a gente está falando sobre vários temas, não é tão simples assim do jeito que a gente está citando aqui. É legal a gente ver e entender vários desses conceitos para a gente ter essa noção. E o primeiro que ele disse é a vida significativa, que a gente fala um pouquinho do nosso propósito. E daí eu relacionei cada letra e cada sentido aqui com um jogo. Tá? E eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, que é esse vida significativa, eu separei um jogo que é muito legal para quem está começando, que é o Dixit. Esse jogo é um jogo que tem cartas e você precisa descobrir qual é a carta do seu adversário, do seu amigo que está jogando, e ele dá uma dica. Essa dica pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um gesto, daí vai num combinado de quem está jogando. E por que eu relacionei esse jogo a significado? Porque é o significado do que aquela pessoa está dando para a carta. E daí você pega uma carta sua que você acha que é parecido ou que tem mais a ver com a dica que essa pessoa deu e você coloca na mesa, né? Bem superficialmente, só para a gente relacionar um pouquinho do significado. Aqui a gente está falando de propósito. É um jogo muito mais... É um conceito muito mais profundo. O jogo é só para a gente dar o entendimento e relacionar com jogos. Isso, né? Então aqui a gente faz essa relação com o significado, porque eu tenho um significado para aquela carta e coloco na mesa e outra pessoa vem e faz o outro significado. E daí é muito legal, se você pegar esse jogo para começar a aprofundar os significados, fica incrível, né? Fica muito legal. Outro conceito que daí o Luciano Meira traz para a gente, que a segunda fase para a gente florescer seria a vida de realizações. Então, aquela vida que você realiza, você tem o seu propósito, daí você começa a se movimentar, você começa a realizar as coisas para a sua vida, né? E daí, qual jogo que eu trouxe para essa comparação? Um jogo clássico dos clássicos, é o que mais vê mesa aqui em casa, que é o Ticket Ride. Ticket Ride. Esse jogo é fantástico. Eu joguei uma vez e me apaixonei. Sensacional. Esse jogo, inclusive, é um dos jogos super interessantes para iniciar pessoas, né? Vamos dizer assim, vou fazer uma comparação, uma analogia bem pesada nesse sentido. Se eu pegar o Doble, eu inicio várias pessoas no mundo dos jogos, porque ele é super rápido, em 5 minutos você joga. Esse daqui eu levo 50, 40, 50 minutos até 1 hora jogando. Então eu posso dizer que se apresentou um jogo desse, ou vários outros menores para a pessoa jogar, daí chegou a hora de você apresentar drogas mais pesadas. Que é isso aqui. Obviamente que é um jogo que ele vai demorar mais, ele requer muito mais estratégia, mas é super leve. E ele tem uma coisa que é muito interessante, que o mapa dele lembra o War. Sabe aquele cara que, quando ele entra, ele fala assim, começa a entender o jogo e fala, é tipo War. No mundo dos board game, todas as pessoas que jogam board game estão no hobby, eles falam, tipo War, tipo War é até uma piada entre a galera. Mas esse daqui, ele dá pra você comparar, dá pra você falar, é tipo War sim. Porque quando você abre o mapa dele, o tabuleiro é um mapa. Então isso já cria uma associação muito legal com o próprio jogo antigo, que o cara já viveu. Então ele cria uma associação. Fala, legal, então é parecido com War, então beleza. E daí, por que eu coloquei o jogo, esse daqui, relacionado à realização? Porque aqui você tem um objetivo. A hora que você pega o jogo, você compra. Só que as suas ações no tabuleiro são diferentes. Você tem o tempo, daí dos jogos modernos. Nesse jogo aqui, você não é eliminado. Não tem eliminação de jogador.
né? Então você consegue, a interação com os outros jogadores aqui, ela é um pouco baixa, mas ela existe, ela está aqui nesse jogo. Sim. Você não tem confronto direto nesse jogo, mas você está interagindo. Uma pessoa tem um objetivo e você pode atrapalhar esse objetivo dessa pessoa. Então é um jogo super interessante, ele tem muito a ver com realização. Por isso que eu comparei ele aqui nesse sentido do PERMA. Tá? O terceiro... Paulo, antes de você entrar no terceiro ponto aí, tem uma pergunta da Tata aqui bem interessante. Eu gostei dessa pergunta. Você pode dizer a causa de uma pessoa ficar viciada em um jogo a chegar ao ponto de prejudicá-la? O jogo pode manipular uma parte do desenvolvimento dela e deixá-la viciada? Sem dúvidas, né, Paulão? Sim. Como todo vício, ele é prejudicial à saúde. Exato. Tudo que é em excesso, né? A gente pode falar em excesso, tudo que é em excesso, e daí pra gente falar em excesso, a gente pode falar sobre as forças de caráter, né? Sobre as virtudes. A virtude que nos ajuda a combater os excessos é a temperança. Temperança. Né? E se a gente pega as forças de temperança, a gente pode utilizar elas para tirar a gente desse vício, desse excesso. Né? Então a gente pode usar, e prudência, se não me engano, está dentro da temperança. Né? A prudência já é uma das forças. Autocontrole. Então a gente pode utilizar essas forças. É fácil? Não. Porque se ela já se tornou um vício, acaba não sendo. Mas eu vou falar sobre um vício que é muito interessante daqui a pouco. Então guarda isso daí, que eu vou falar sobre um vício positivo. Um vício muito positivo, tá? Mas guarda essa, que a gente vai voltar aqui. Então, quando eu falo sobre isso, sobre o terceiro, quando eu falo, não falei ainda, né? Entrando no terceiro, é o vida engajada. Daí a gente está falando de engajamento. E como que a gente está falando de engajamento? O engajamento é você entrar no seu propósito, na sua vida, se engajar com garra. Inclusive entra aqui o livro Garra, né? Me ajuda com o nome da autora, que me fugiu. Você me pegou agora, hein? Galera da nossa sala, por favor, escreve aí a autora do livro Garra, que é sensacional, que ele fala sobre isso. Então, engajamento. Angela Dwork. Angela Dwork. Dwork. Angela Dwork. Eu não sei se a tradução é essa, mas a pronúncia não é essa, mas é Angela Dwork. Sensacional. E daí, quando eu falo de engajamento, eu trouxe outro jogo, que é o LuneQuest. O que é esse jogo LuneQuest? Se eu for falar sobre engajamento e o jogo, a grande maioria dos jogos, eles trazem o engajamento. Mas por que eu escolhi esse daqui? Porque é um jogo que o meu adversário não interfere em nada. Ele não interfere no que eu vou jogar, na minha decisão. Então, independente do que ele fizer, eu estou engajado no meu jogo. Esse jogo aqui, ele é um jogo onde você escreve, né? Você coloca ali uma transparência. Sabe aqueles joguinhos de plataforma, de videogame, onde você precisa passar, subir em algum lugar e até chegar no final da tela? Um joguinho de exemplo. É aquele joguinho onde você vai passando e você chega no final. Existe uma imagem e daí você precisa desenhar na sua transparência o caminho que você vai fazer, atingir os objetivos e chegar até o final. Então isso é o jogo, esse LuneQuest. Só que você não depois que você faz o desenho, você coloca em cima da tela que você tinha que ter. E daí você vai ver se você conseguiu ou não. Né? Então aqui, por isso que eu falo que eu tenho engajamento. Porque eu tenho que me engajar para estar aqui e para fazer essa relação de tipo, poxa, eu tô aqui, ó. Tô engajado, meu objetivo é esse, então eu vou até o final. E são várias telas que você joga aqui, você pode escolher o jogo que quiser. É um jogo para criança, e que você, quando começa a jogar,
realmente fica difícil. Se você tiver... Daí esse daqui com criança é tudo muito mais coordenação motora fina. Então é legal trabalhar esse jogo com isso também. Beleza? Vamos lá, então. Tô monitorando o tempo aqui, a gente tem 7 minutos, Paulão. Nossa senhora, não deu nem pra... Passou voando assim. Voando, Incrível. não dá. Eu entraria de novo, porque eu não falei um terço do que eu tenho que falar, mas beleza. Vamos que vamos. Daí a gente tem o 4, então, que é vida de relacionamento. E daí relacionamento, a gente está falando de relacionamentos positivos, né? E a gente tem o maior estudo da ciência de desenvolvimento humano, que durou 70 anos, que fala que as pessoas que viveram mais foram as que tiveram os melhores relacionamentos, né? E daí o que eu coloco de relacionamentos é esse jogo aqui. Esse jogo aqui é um jogo cooperativo, e daí, ó, Thanos é o Guerra Infinita. É um jogo cooperativo, que exatamente a gente consegue todos os heróis contra o Thanos. Então aqui a gente tô falando de relacionamento total, um jogo cooperativo. Jeff, é o seguinte, então antes de a gente acabar, que você acha? Tem gente falando que seria legal a gente continuar. Como que você tá? Eu só vou continuar se o pessoal der coraçãozinho aí, se disser que tá fazendo sentido. Se for a gente continua mais 20 minutos para não atrasar a vida de todo mundo aí também. Eu sei que tá legal, mas continua aí. Tá fazendo sentido, pessoal? A galera tá colaborando aqui, Paulão, comentando aí, colocando os nomes dos jogos que você tá indicando. Obrigado para quem tá colaborando aí. Show. A Kika tá aqui, a minha esposa, linda, maravilhosa, tá aqui, ela que coloca... O WT10 também colaborando. O Wesley, ele é da nossa equipe, jogou com a gente lá aquele dia. E aí, continua também? Pra você não perder também a live, que daí fica gravado. Bora sair e entrar de novo então, pra gente não perder? Tem 5 minutos ainda, você quer entrar em algum outro tema? Então deixa eu terminar o Perma, que eu falei do 4, que é a vida de relacionamento. Boa. Então aqui do Thanos, tá? Esse jogo do Thanos. E a gente quer vida prazível, que é o jogo que são jogos que falam sobre emoções positivas. E daí eu vou trazer 2 jogos que eu já mostrei. Um deles é o Double. Aqui você tem muita risada, muita risada. O cara que é muito competitivo aqui, ele fica nervoso. E daí, como a gente falou, olha aí, ó. Daí, como a gente falou e a gente já entendeu que todas as emoções, elas são positivas, né? Então, tudo bem se tiver uma pessoa que fica nervosa no jogo, uma pessoa que fica frustrada por não ganhar. Tudo bem, porque a gente entende que todas as emoções são positivas, né? Isso foi até um estudo que caiu, né? Antigamente tinha um olhar que as emoções positivas, elas eram relacionadas, eram nomeadas, só que agora caiu. Outro jogo, Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Galera, que jogo divertido. É um jogo de tapão. É um jogo de tapão parecido com Double. Só que você joga e tem que falar as palavras. Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Taco, gata. Quando cai a imagem, tapão. Quando cai, você tem que dar o tapão. Travou aqui pra mim. Só tá saindo sua voz aqui, Paulão. Voltou. Quando cai a imagem que você falou. Igual o jogo de tapão mesmo, do baralho normal. E tem algumas cartas especiais, que daí você precisa bater no peito, que é o gorila. Tem um que você tem que bater a mão em cima. É muito divertido. É muito divertido. Então esses... A Kika falou que causa hematomas. É verdade, porque a gente já jogou aqui, eu fiquei com o peito doendo de tanto bater aqui. Então... Aqui, esses jogos, eles falam do PERMA, tá? Eu relacionei cada um deles com o PERMA, com o acróstico, obrigado aos professores, do PERMA, que tá... Acrônimo, né? Acrônimo, foi o que eu disse. Foi o que eu disse. É acrônimo. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Beleza. Então, são as relações que eu fiz com esses jogos, tá? Vamos para a próxima, que eu vou falar do Flow. A relação do jogo e o flow, que é sensacional. Vamos falar sobre flow agora? Nossa Senhora. Renato Gola, muito bem, seja bem-vindo, meu irmão.
O Flow, qual que é a relação? O Sandro tá te pedindo um presente aí, ó. Quem entrou de novo ganha um jogo de presente. Ó, e olha só, Sandro, eu tava falando com o Jeff, que eu não consegui, não deu tempo de fazer um jogo com essa relação, né, da psicologia positiva, do desenvolvimento humano, para a galera jogar, né? A gente ia disponibilizar. Mas, ó, eu prometo, não sei se vou dar um prazo longo aí de uma semana para eu criar isso junto com o Jeff. Eu tenho já uma base, e na verdade não é minha, vou até citar aqui, que é o professor Clariston, que fez uma live comigo semana passada, muito legal, que é um jogo socioemocional. Ele é professor de educação física também, e ele fez isso para as famílias dos alunos dele. E o que está relacionado? É um jogo muito simples, que é um joguinho de andar, né? E cada vez que você para num lugar, você tira uma cartinha e tem uma ação para você fazer relacionada à felicidade, ao bem-estar, inclusive à atividade física. Então eu vou mexer um pouquinho nesse jogo junto com a autorização dele, lógico, e daí a gente entrega para vocês. A gente vai dar ali esse jogo, disponibilizar ele online para vocês. Daí quem quiser imprime e deixa em casa, ou uma versão para jogar online também, num PowerPoint, alguma coisa do gênero. Tá bom? Então fica aí a dica. E eu vou falar também de várias coisas, vários jogos, Sandro e todos que estão assistindo, que você, desculpa, que você pode imprimir e jogar em casa. Tá? Vários jogos interessantíssimos que a galera as editoras estão disponibilizando, tá? Para você imprimir e jogar em casa. Inclusive, existe uma versão do Ticket to Ride para você imprimir e jogar em casa. Jeffão, uau! Você sabia dessa? Não, depois eu quero esse show de bola. No site, entra no site da Galápagos Jogos, que lá ele tem uma versão disponível lá para você imprimir e jogar em casa. Incrível, incrível, sensacional, né? Vai conseguir jogar aí esse jogo maravilhoso, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Flow? Bora lá. Resumidamente, o que é Flow? Eu participei do segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludicidade, que rolou essa semana que passou. A semana retrasada, aliás. E lá eu dei uma palestra, eu gravei um vídeo para eles falando sobre o Flow e o jogo, né? Onde os dois conversam. Vou resumir o que é o Flow, né? Acho que foi falado já nas lives, né, sobre o Flow, né, sobre o que é o Flow. Mas o Flow, ele tem algumas características, né? Você precisa ter uma motivação intrínseca. E olha como já começa a conversar com o jogo. Lembra que eu falei que para você jogar você tem que ter uma motivação intrínseca, tem que ser natural, tem que ser espontâneo para você jogar. Uma motivação interna, uma motivação que vem de dentro. Exato, é a motivação, né, que vem de dentro. Então, quando você está falando de Flow, e daí o Flow ele não é só para o jogo, tá? Eu vou relacionar ele. Eu vou explicar o Flow e daí eu relaciono os dois. Você pode entrar no estado de Flow fazendo qualquer coisa que você gosta, qualquer atividade que você gosta, né? E quais são as características? Precisa ter essa motivação intrínseca, então uma coisa interna que vem de dentro para fora, tá? Você precisa ter uma concentração profunda, foco, você tem que estar 100% focado no que você está fazendo, tá? Daí, todas essas características têm que estar ok para você entrar no estado de Flow, tá? Você precisa estar 100% focado, concentrado. Você tem que ter a sensação de controle. Você sabe exatamente, é muito claro para você o que você tem que fazer e você tem habilidades para fazer aquilo. Então, isso é a sensação de controle. Foco no presente. Além dessa concentração, tá foco no presente. Você não está pensando em nada, nenhum outro devaneio, né? Putz, o resultado disso, o que será que... Não, não existe isso. Você está 100% presente, né? Existe a distorção do tempo, que é aquela coisa de você achar que passou 5 minutos, mas na verdade se passaram horas. Você perde a noção do tempo. Por exemplo. Exato. Live, né?
A Isso é hora que a flow. gente... Flow total, né? A hora que a gente começa a falar e tá falando uma coisa tão prazerosa, com tanta propriedade e tal, a gente entra no estado de flow. Então, por isso que eu falei, não necessariamente jogando você entra em flow, só entra em flow. Você entra em flow em várias coisas que você faz. Acabou de entrar aqui o Bisnaguinha, que é um cara incrível, meu irmãozão. Ele é o cara que mais criativo nas atividades ali de escultura de balão. Eu tenho certeza absoluta, aliás, se a certeza é absoluta, né? Eu tenho certeza que quando ele está fazendo as esculturas dele, ele está completamente em flow. Porque ter habilidade é o desafio para ele, então tudo isso que eu falei se caracteriza numa atividade. Então, só para a gente exemplificar a quantidade de coisas que a gente pode fazer em flow, né? E a última, que é a transcendência, a gente sai dali. A gente sai do estado que a gente tá e a gente entra nesse estado de flow. Você já não ouve mais nada, você não tem outro olhar a não ser o que você está fazendo, e daí você está no estado de flow. Você tem uma tranquilidade, você tem uma leveza, você tem capacidades, habilidades e desafios equilibrados. Então aí você está no estado de flow. Agora, onde esses dois conversam? Existe um gráfico mais completo do Flow, que ele fala pra gente que se eu tiver, imagina um gráfico eixo X e eixo Y, onde aqui eu tenho desafio e no X eu tenho as minhas habilidades, minhas competências. Se eu tiver uma competência alta nesse gráfico e tiver um desafio baixo, eu entro em relaxamento, eu entro aqui no tédio. Porque não é legal, não é interessante. Eu sei fazer. Já visto se você pegar trazer para a educação, se você pegar uma atividade da pré-escola, se você pegar uma atividade do primeiro ano, você pega ali, não é desafiador para você. Você sabe, você conhece. Né? Você trabalha com TI, com tecnologia. Se eu pedir para você escrever um texto e editar ele no Word para mim, você vai falar, putz, tá de brincadeira, né? Muito simples. Então, quando eu tenho a minha habilidade e capacidade muito alta e o meu desafio muito baixo, eu entro em tédio. Quando é o contrário, quando o meu desafio está muito alto e a minha habilidade, minha competência é muito baixa, daí eu entro numa área de ansiedade. Eu entro numa área de preocupação. Então eu não consigo realizar e daí a ansiedade é muito ruim nesse sentido. Então ambos, ou desafio alto ou o desafio e habilidade altas, sozinhos, sem o equilíbrio, eles não são interessantes. Você entra no estado de flow quando você consegue equilibrar os dois. Show. E daí quando você equilibra os dois, você entra num estado de flow, que daí sim você consegue entrar em todo aquele estado que a gente falou, 100% concentrado, você está ali presente e tudo mais. E daí existe uma sacada brilhante para quem cria jogos, que é entender esse gráfico. Se a gente for dividir em mais quadrantes, não só tédio e ansiedade, ao contrário, né? Tédio aqui embaixo, ansiedade aqui. Se você for trabalhar só com esses dois, você não tem muita variação. Então você vai entender só isso. Só que existem outros quadrantes. Se a gente for quebrando esses quadrantes, os dois quadrantes altos, lá em cima, perto do flow, imagina que o flow é a ponta. Quando você tem nas duas pontas mais altas aqui de desafio, de habilidade, aliás, ou seja, você tem um desafio alto, mas não é tão alto assim, e você tem competências altíssimas. Você entra no estado de controle. Aqui é controle. Quando você está com o desafio muito alto, você também tem as suas capacidades altas, só que você está perto do flow, mas ainda não está no flow. Não está equilibrado, você tem aqui o êxtase. Aquela sensação de euforia. Show. E daí, quando você está nesses dois estados, você está muito próximo do flow.
Daí é onde é o brilho da comunicação do flow com o jogo. Por quê? Porque quando eu transito entre o flow, entre o controle, o êxtase, controle, êxtase, daí eu entro em flow. Exemplo, para ficar mais claro, para eu entender o que é isso. Quando você está jogando Mario Bros. Ou qualquer outro jogo de videogame, que tem uma curva de aprendizagem um pouco mais elevada, mas um pouco mais longa. Imagina que você começa a jogar Mario Bros. Na primeira tela, você vai passando desafio por desafio e daí você passa essa tela. Ok, você aprendeu a jogar essa tela. Na segunda tela, você está aprendendo a jogar também. Ou seja, a sua habilidade e seu desafio estão indo igual. Daí passou 2, 3, eu não lembro qual que é, na verdade, talvez seja na terceira ou na quarta tela, você tem um chefão. E daí você chega no chefão achando que você sabe tudo, só que daí é uma área que você não conhece ainda. E daí é um desafio maior. E daí nesse desafio maior, você perde. O que acontece com você? Tem que voltar lá na primeira tela. Quando você volta na primeira tela, você passa todas essas telas de novo no controle. Porque você já tem as habilidades. Já sabe. E o desafio não tá. Então você está passando ele no controle e flow, controle e flow, controle e flow. Daí quando chega o chefão de novo, você vai pro flow. Que daí você já tem habilidade, você já passou por aquele lugar, e daí você entra nesse controle, daí você entra em flow. E daí o jogo, e você transita entre esses dois o tempo todo. Aí você chega no solzinho do capiroto. Aqui que eu vou daí chega no solzinho do capiroto. É que a gente joga Mario direto aqui em casa. Então, aí é o grande brilho do flow e o jogo. Esse é o grande lance. E daí, quando você pega um jogo, um Dobble, por exemplo, você entra em flow muito rápido. Muito rápido. Porque a curva de aprendizagem é muito rápida. Rapidinho, eu expliquei em 1 minuto. Em 2 cartas que caíram na mesa, você já aprendeu a jogar. Você já sabe seu objetivo, já é claro para você, você já está imerso, ou seja, você já está mergulhado e já está em flow quando você começa a jogar. Você jogou aí, né? É assim a experiência? Nossa, perfeito. E joga... Meu filho tem 5 anos de idade e ele brinca com a gente como se fosse gente grande. É incrível. Total. Como... É exatamente isso. Esse é a mesma coisa, Jefão. Mesma coisa. Jogo muito rápido. Em 1 minuto você explica o jogo e já era. Todo mundo vai curtir. Entra no estádio de flow muito rápido. Beleza? Esse é o flow. Esse é o papo do flow. E vamos falar sobre o perfil do jogador para encerrar? Boa, vamos. Pessoal, quem ficar aí até o final, a gente vai disponibilizar aí um link onde ele vai mostrar para vocês qual é o perfil de jogador. Qual é o seu perfil de jogador. E aí existem 4 perfis, é isso, Paulão? 4 perfis. 4 perfis. 4 perfis. Olha que interessante. Quando a gente tá jogando, lembra que eu falei no comecinho da live, quem não estava aí, no comecinho da live eu falei o seguinte, não existe uma pessoa que não goste de jogar. Existe uma pessoa que talvez não tenha encontrado o jogo certo. Quando você entender esse perfil, você faz o teste e pode me mandar um direct com o seu perfil que eu vou indicar o jogo perfeito que vai cair como uma luva para você. Pode me mandar um direct que eu vou falar qual é o jogo certinho. O próprio teste já indica alguns. Só que como é um teste americano, pode ser que o título do jogo que indicou não tenha aqui no Brasil ainda. Então daí eu consigo trazer. Show. Paulão, acho que travou um pouquinho aqui. Voltou, vamos ver, voltou. Os perfis, os 4 perfis. Primeiro perfil é o conquistador. É aquele cara que ele gosta de conquista. Ele vai jogar para conquistar. Eu ouvi aqui cair do fundo, ela perguntou se era do México, né? Seu som tá vazando, amor. Tá todo mundo ouvindo o que você tá falando. Então cuidado com o que você fala, hein? Então, o conquistador, que é o activer,
né, no inglês o Activer, os conquistadores, eles gostam de pegar um jogo, ele gosta de estratégia, ele vai ganhando, é aquele cara que gosta de um jogo que tem várias pequenas coisas durante o jogo, então ele vai acumulando pequenas conquistas durante o jogo, né? Então esse é um dos perfis, tá? E daí no teste que a gente vai fazer, ele vai sair como estratégia. Porque o teste que a gente faz, é um grupo de 4 motivações do jogo. E daí tem uma secundária e uma primária. A primária, que é o Activer, o conquistador que eu falei, vai aparecer nesse teste como estratégia. E a estratégia é exatamente isso, é o cara que gosta de pensar, de planejar, então ele vai conquistando várias pequenas coisas durante o jogo. E a secundária dele, da estratégia, é a descoberta. Então é o cara que ele gosta de ir ali, passando pelo jogo, vai descobrindo várias coisas e ganhando várias coisas, né? Então esse é o principal e o secundário, tá? Lá no nosso teste. Segundo perfil, que são os explorers, os exploradores. Ele está muito parecido com os conquistadores. Mas o que é esse cara? Esse cara, ele gosta... Travou aqui de novo, Paulão. Jeff, aí. Voltou. Aí, voltou. Show. Esse cara, então, que a gente está falando aqui é o Explorer, é aquele cara que quando ele começa a jogar Mario Bros, é o cara que pega todas as moedas, é o cara que bate em todos os quadradinhos para ver o que tem lá, se tem alguma coisa a mais, se tem um coração, se tem alguma coisa escondida. Então esse cara é o Explorer. Ele joga explorando tudo que tem no ambiente do jogo, tá? E daí ele vai aparecer no teste aí como imersão. É um cara que gosta de jogo temático. Por exemplo, se você pegar um jogo aqui, ó, esse jogo que está aqui atrás aqui, é o Ticket to Ride. Não, King of Tokyo. Ele é imersivo. É um jogo onde você é um monstro, você está em Tóquio, você tem que ficar em Tóquio e rola porrada para tudo quanto é lado. Então é imersivo. Então aqui é o cara que quer explorar. Ele se envolve com o tema, né? Então ele tem esse lance aqui da temática do jogo, da imersão. Então o explorador ele gosta disso. E ele está associado como secundário à beleza do jogo, à estética do jogo. Então você pega um jogo desse, que é lindo, você coloca ele na mesa, fica maravilhoso, os monstrinhos, as miniaturas, os dados, é tudo muito bonito, né? Então ele está muito associado como secundário isso. Terceiro perfil. Tem gente aqui falando que já se achou no perfil aí, o professor Clériston está comentando aqui. Ó. Não, isso é incrível. Isso é incrível. O quanto a gente identifica isso, e daí depois a gente vai em busca do jogo que a gente quer. O jogo que faz mais sentido pra gente, né? Sensacional. O terceiro é o socializer, que é o cara que quer estar com a galera. Ele quer jogar com as pessoas. Não importa se ele vai ganhar, ele só quer estar ali, ele quer socializar, quer trocar ideia. Ele não liga se ele vai ganhar ou não vai ganhar. E eu sou esse cara, eu gosto muito disso, de estar com as pessoas. Não importa se eu vou ganhar ou não. Se tiver gente jogando comigo, eu já falei isso em outra live, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, mano... O PV tá comentando aqui. PV, abraço, boa noite, meu querido. Eu sou Explorer, Socialize e às vezes Killer. Não, o PV é muito killer, cara. O PV é muito killer. Ele gosta de jogar, ele é competitivo pra caramba. Né? Eu vou chegar no killer, calma aí. E daí, então o Socializer é esse cara, que ele tá aí pra trocar ideia com a galera, né? E esse Socializer, que lá no nosso teste vai sair como Social Fun. Então, é esse cara aí que a gente tá falando, né? E que ele quer jogar com as pessoas. E como secundário desse cara, ele tem a cooperação. São jogos cooperativos. Então ele quer estar com as pessoas, ele quer ter o mesmo objetivo em comum também,
né? Além do jogar só por jogar ali, brincar, ele quer ter um objetivo em comum. Então, por isso que ele é um motivador secundário do socializer. Tá? Então, isso é interessante a gente ter essas duas motivações. E daí lá no relatório ele vai aparecer como o principal em azul e o secundário em cinza, um pouquinho abaixo. Tá? E por último a gente tem o killer, que o PV falou aí. Que é o killer? É aquele cara que é altamente competitivo, tira o porrada e bomba, ele vai pra cima, vai com a faca na mão, quer arrebentar e quer ganhar de qualquer jeito, né? Então esse é o cara que é o killer. Daí lá no nosso teste que a gente vai fazer, vai aparecer como conflito. Então, se você gostar muito desses jogos e você for killer, vai estar o conflito lá em cima, né? E esse cara é o cara que gosta do tiro, porrada e bomba. Não tá nem aí. Vai pra cima, ele ganha de qualquer jeito. E daí ele tem uma outra coisa como secundário, que é o manipulação. Manipulação social, que são jogos de blefe, são jogos que você engana as pessoas, que você tem que convencer a jogar. Esse jogo aqui, ó, Cup, galera, é o melhor jogo dessa classificação. É o melhor jogo. Esse é um jogo de blefe. De blefe. É um jogo que você... O PV jogou comigo esse jogo aqui. É um jogo que você joga e você pode ser quem você quiser no jogo. Porque rola uma dúvida, tá ligado? O brilho do jogo é tipo... eu falo, eu sou esse cara aqui. Aí fala, duvido. Duvido que você é. E daí se o cara erra, e você é o cara mesmo que você tá falando, daí o cara que se ferra. Então é um jogo incrível nesse perfil, tá? Então esses foram os 4 perfis, tá? Os Activers, que são os conquistadores, os Explorers, os Socializers e os Killers, tá? São os 4 tipos de perfis de jogo. E daí, quando você entende isso, façam, quem ficar até o final, o Jeff vai postar aí o link. O link. Façam o teste e daí você vai entender exatamente que tipo de jogo vai te agradar. E se você não souber qual jogo, pode mandar o direct para mim que eu indico um jogo bem dentro do seu perfil. Tá? E é legal você entender também as pessoas que vão jogar com você, qual é o perfil delas. Isso é muito interessante, porque daí você sabe que jogo que é legal a gente jogar, a gente indicar, qual jogo vem para a mesa, né? Então isso é muito bacana, né? Jeff, eu acho que é isso, falei pra caramba. Cara, que aula, velho, que aula. Eu tô aqui aprendendo com você, aprendendo muito. A gente já tá 27 minutos aí, mais uma live que passou assim voando. Eu queria te agradecer e queria que você deixasse aí mais alguns jogos, né? Porque você falou de vários aí. A gente precisa mandar a lista para as pessoas que ficaram aqui até o final. Mas que você indicasse aí pelo menos uns 3 jogos para a família. Para a gente poder jogar em casa com quem tem criança. Sensacional. 3 jogos para a família. Kingdomino, traz o Kingdomino para mim. Noctiluca. Peguei de surpresa aí. O Kingdomino tá aqui. Kingdomino. Ele tem todos os jogos, é incrível. Kingdomino, gente. Pega esse jogo. Essa é a editora Paper Games. Paper Games. Entra na editora. Eu acho que eles estão com alguns jogos para imprimir e jogar em casa. São os mesmos autores, os mesmos editores desse daqui. Esse jogo, galera, custa R$35, se não me engano. Custo-benefício incrível. Você vai dar muita, muita risada se você comprar esse jogo. Esse jogo, ele é um jogo que lembra o dominó. Quer dar um up no dominó? Compra esse jogo e joga. É incrível, tá? Um jogo, primeiro. O que mais que eu tenho aqui para jogar? Story Cubs. Isso eu tenho, hein? Você tem também? Então você pode falar desse jogo. Qual é a sua experiência? Seu filho tem quantos? 5 anos? 5 anos. Então fala você da experiência desse jogo.
Como Gente, esse jogo com seu filho? é um jogo incrível porque ele estimula muito a criatividade. É um conjunto de dados que tem várias imagens, então você rola os dados, vão cair as imagens aleatórias e você precisa contar uma história com as imagens que apareceram aí nos dados, virado para cima. E você viaja, você entra na criatividade totalmente. Eu que tenho um filho de 5 anos, é incrível ver a criatividade da criança, as histórias, como são legais. É muito bacana. Paulão, Muito legal. eu tô com outro jogo aqui. Não é um jogo Diga para aí. criança. Deixa eu ver a recomendação dele aqui. Mas é um jogo que eu uso e brinco com o meu filho também. Que é esse aqui. Só uma. Só Cara, uma. que jogo incrível. Esse jogo aí, irmão, ele ganhou o Oscar dos jogos de tabuleiro o ano passado. Existe Uau! um prêmio, uma premiação de jogos, e esse foi o campeão do ano passado. É incrível esse jogo. Incrível. Fala um pouquinho da sua experiência com esse jogo aí. Bom, ele é um jogo onde... É um jogo colaborativo, né, Paulão? Cooperativo. Cooperativo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma carta aqui. E aí ele possui várias cartas com diversas palavras. E você coloca na mesa essa carta para frente sem identificar as palavras, escolhe um número, e aí as pessoas que estão jogando com você ao redor da mesa vão te dar dicas e você precisa acertar essas palavras. Então, Incrível. é um jogo incrível. Então, como meu filho tem 5 anos e ele ainda não sabe escrever, não sabe ler, a gente fala para ele, escolhe uma palavra e dá algumas dicas relacionadas à palavra. E ele consegue acertar na maioria das vezes. Então, você vê que a criança, apesar de muito nova, consegue fazer essas associações. Né, Paulo? É incrível. Os jogos eles dão essa liberdade, e esse daí tem uma galera jogando online, viu, Jeff? Online. Esse jogo. É muito legal, muito interessante. Show de bola. Mais duas indicações. Cortex. O próprio nome diz que é do nosso córtex, é o jogo do cérebro. E para você ganhar o jogo, você vai ter que formar o seu cérebro, né? Então tem umas pecinhas, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar uma das pecinhas. Aqui, ó. A cada desafio que você ganha, você vai pegando um pedacinho do cérebro e vai montando esse cérebro aqui, tá? Quando você formar o cérebro completo, você ganha. E você tem aqui cartas, cada carta tem um tipo de desafio diferente. Esse daqui, por exemplo, você vai virar a carta na mesa e você tem que descobrir, quem descobrir mais rápido, tampa a carta e fala o resultado. Quando tem esse símbolo, são as imagens iguais. E fica o teste para quem está aí, vamos ver se vocês estão atentos. Eu vou virar a carta, quem escrever, eu quero ver quem escreve primeiro aí, as imagens iguais, tá? Tem várias imagens aqui na carta, eu quero saber qual vai ser a pessoa que vai escrever primeiro a imagem que se repete. 1, 2, 3, valendo! Qual imagem aparece? 2 vezes. Qual se repete? Deixa eu ver. Fala aí, qual a imagem que se repete? Aê, o Clériston acertou, era girafa. Girafa. Olha só, tem uma girafa aqui e uma girafa aqui. Se eu virar, uma girafa aqui, uma girafa aqui. Sinistro. Muito bem. Daí o que acontece? Você pega essa carta, daí você tampa com um tapão e você fala qual é a carta. Se você acertar, você leva essa carta para você. Quando você formar 3 cartas iguais, daí você ganha um pedaço do cérebro. E daí tem vários outros tipos de desafio. Esse daqui é memorização. Então você vai jogar a carta e você vai ter que memorizar todas as imagens. Quem memorizar primeiro, mesma coisa. Tapão e joga, ganha a carta, tem que falar o que tem.
Daí, o legal desse jogo, olha que interessante para quem trabalha com criança e educação, tá? Esse é um jogo sensorial também. Tem uma digital aqui, Ótimo. ó, que daí você tem algumas cartas no jogo que ela tem textura. Ela tem textura. E daí você recebe essa carta, passa o dedo embaixo e tem que descobrir o que que é. E daí, se você acertar, Sinistro. você leva a carta também, né? Olha lá, o PV nem é killer, não. Ele falou, eu ganhei em segundo. Em Eu segundo. ganhei em segundo. Olha só. E daí tem vários outros desafios. Esse daqui que tem a cor, ó, são palavras, são cores em inglês, só que uma delas está escrita com a cor correta, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver qual foi. Red, pink, yellow, orange, blue. É green. Então a letra verde está escrita com a cor correta. E daí é a mesma coisa. Sensacional. Fica então a dica, Cortex. E já tem 2 edições desse jogo no Brasil, tá? 2 edições. Tem essa e tem mais uma caixa. E o último jogo, eu vi que tem uma pergunta aí de alguém que fez. E para criança de 2 anos? O que eu recomendo para você de jogos para crianças? Você pode criar estímulos para todas, para sua criança da fase que ela está de desenvolvimento. Então é interessante você saber o que é que ela está desenvolvendo. 2 anos de idade, seria legal você colocar para ela estímulos de abrir e fechar, de formas geométricas, né? Então, nem formas geométricas no sentido de aprender as formas geométricas, mas sim de manipular, né? 2 anos é muito pequenininho, então é coordenação motora grossa, né? Então, você pode estimular. Então, tudo que você fizer, e daí você não precisa comprar nenhum jogo, não, tá? Você pode fazer na sua casa várias coisas interessantes. Pode pegar Tupperware e pegar essa Tupperware para ela tampar. Pode pegar potinho de iogurte para ela montar, exato, o que eu estou falando, você montar, colocar uma em cima da outra. Então você pode estimular, isso faz parte da ludicidade, isso faz parte do jogo, faz parte do brincar, do desenvolvimento infantil. Tá? Então isso vale muito a pena. E último, Jefão, para fechar, Léo. Esse jogo é um jogo cooperativo infantil. Cooperativo infantil. Você vai fazer um caminho. Qual é a história do jogo? Olha onde entra a ludicidade que eu falei. A ludicidade é entrar no contexto, na história. Quanto menor a criança, mais fácil ela vai conseguir entrar nesse processo de ludicidade. Qual é o jogo? Qual é o contexto desse jogo? O Léo, como você pode ver, ele tá cabeludo. E olha que nesse jogo não existia pandemia ainda, quando ele foi criado. Imagina como o Léo tá hoje. Né? O leão do pica-pau, exato. O que eu falei? O leão do pica-pau. O objetivo do jogo é levar o Léo até o cabeleireiro Senhor Macaco. Então existe um caminho para chegar lá. E daí você chega até o macaco e o macaco corta o cabelo do Léo. Aí voltou. É um jogo de memória, ativo. Então, a hora que você está seguindo o jogo, o Léo correndo... Cadê o Léo? Deixa eu achar aqui o Léo. Aqui o Léo. É um leãozinho, ó. Quando eu vou seguindo no tabuleiro com o Léo, até chegar na barbearia do Senhor Macaco, olha que bonitinho. Show. Você tem que cooperar com seus amigos. Né? Pode ser que você não consiga chegar. E você aqui que marca o tempo que você tem para chegar lá. Se der 12 horas, você está jogando. A cada momento, a cada hora que você perde conversando, se você voltar aqui, você perdeu um dia, fechou a barbearia, já era. Você tem que começar outro dia e daí você volta todo o caminho. Que louco, velho. E daí você tem
O Léo, que a cada vez que você joga, o cabelo dele cresce, a juba dele cresce. Porque aqui, ó, ele já é cabeludo, e daí você vai montando um quebra-cabeça, né? Deixa eu ver, ele encaixa aqui. Você vai montando um quebra-cabeça onde o Léo vai aumentando a juba dele. Então você tem... Sensacional. Quando a juba dele chegar, completar, ficar completamente grande, e você não chegou no barbeiro, você perdeu o jogo. Aliás, vocês perderam o jogo, porque é um jogo cooperativo. Então, fica a dica, eu acho que eu posso até fazer depois um gameplay dele, que é incrível, de um jogo legal, tá? Essa é a minha dica. Eu acho que aqui atrás tem uma imagem. Tá travando aqui, Paulão. O pessoal tá indo na loucura com esse jogo, hein? A Thaís falou que é o Fica dela. ele na mesa. Deixa eu ver se tem. Ah, tem mais ou menos. Muito não. Travou. Aí. O jogo ele tem várias... Tá travando, Paulão. Voltou. Os animais e tal. É um jogo Sinistro. maravilhoso. Maravilhoso para jogar. Show de bola. Qual é a editora do Léo? Devir, a editora Devir. Cadê? Aqui nem tem a editora dele. Ah, porque essa versão que eu comprei é uma versão gringa. Mas é a Devir que trouxe para o Brasil esse jogo. Tá bom? Acho que é isso, meu irmão. Show. Cara, Boa. que demais. Incrível. Gratidão pela aula. Aprendi tanto quanto as pessoas que estão aqui te ouvindo. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, eu estou compartilhando o link agora com vocês, como a gente havia prometido. Então, acessem lá quando a gente terminar aqui. Se der algum problema com o link, me manda o direct, manda para o Paulão. Quem não me segue ainda é @jeffersonarruda.oficial. E quem está aqui me seguindo e que não segue o Paulão é @123valendo ou @paulomed. É que o nome é muito difícil, então acho que 123valendo é mais fácil, né, Paulão? Medonecas. Medonecas. Mad Max. Paulo Mad Max. Show de bola. Gente, obrigado por vocês que ficaram aqui até o final. Amanhã a gente tem o último episódio aí falando sobre meditação e espiritualidade. Então, se você quiser começar a sua semana aí renovado, uma semana zen, vocês não podem perder a live de amanhã. Vai ser pesado porque eu vou receber duas convidadas, é a Vanessa e a Luciana. Então vai lá e se você quiser assistir os outros episódios da Maratona do Autoconhecimento, estão salvos lá no IGTV e podem acompanhar, curte aí, compartilha, comenta e vamos levar o autoconhecimento para o mundo, melhor ainda através dos jogos, né, Paulão? De uma maneira mais leve, de uma maneira lúdica, mais gostosa. Muito, muito bom. Galera, entra lá no 123 Valendo, deixa um direct pra gente, lá no canal do YouTube do 123 Valendo. Boa! É escrito, não é numeral, tá? É escrito 123 Valendo. Vocês vão encontrar vários jogos para fazer em casa, tá bom? Eu gravei aí, quando começou a quarentena, vários jogos para fazer em casa. Então veja lá, curte lá, dá uma moral lá no YouTube. E essa semana a gente vai gravar mais vídeos aí de jogos para fazer em casa. Beleza? Acho que é isso. Show de bola. Muito Gratidão, obrigado, irmão. meu irmão. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. E 1, 2, 3, valendo. 1, 2, 3, valendo. Boa noite, gente.